graça e a paz de Jesus Cristo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar, os teus relacionamentos. Nós estamos nessa jornada de Mateus, capítulo 2, e nós vamos ler hoje do versículo 3 ao 12. E temos uma palavra, a palavra de Deus extraído desse texto sobre a luz. Quando a luz chega no lar, quando a luz chega em nossa família. E eu quero ler com você agora esse texto de Mateus, capítulo 2, versículo 3 ao 12. Diz assim: quando o rei Herodes ouviu, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor, em meio às principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder, que, como pastor, conduzirá Israel e o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e os informou com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão, informe-se com exatidão sobre o menino. E logo que encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, e ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram a sua terra por outro caminho. Que texto maravilhoso que apresenta aqui quando Jesus nasce, quando apresenta essa luz, essa estrela que conduziu esses homens até Jesus Cristo. Quando a luz chega em casa, ninguém permanece igual. Sim, é verdade. Um dia nós estávamos, eu e a Eliana, numa situação muito difícil em nosso relacionamento. Era uma noite comum, mas estava muito silenciosa. Era uma noite muito tranquila, fora de casa. Mas dentro de casa estava muito tenso, estava muito difícil a conversa. Nós sabíamos o caminho para o quarto, mas não sabíamos o caminho da reconciliação. Nós sabíamos o caminho para chegar a uma refeição, mas não tínhamos o diálogo para trabalhar em paz, para viver em paz, para fazer a refeição em paz. Foi quando, naquela noite, nós buscamos a Deus, dobramos os nossos joelhos e clamamos ao Senhor. Clamamos profundamente pelo poder de Jesus Cristo, para que a luz de Cristo brilhasse em nós. E sim, naquela noite, a luz brilhou em nossa casa, onde nós pudemos chorar, nos reconciliar, derramar o nosso coração diante de Deus, derramar o nosso coração um para o outro e entregar o perdão, a paz e a reconciliação. É isso mesmo. Quando Jesus Cristo, quando a luz de Jesus chega em casa, há uma grande diferença. E hoje nós vamos ver aqui como se comportaram. Nós temos 3 aspectos aqui, 3 reações diferentes a respeito do nascimento de Jesus. Primeiro foi Herodes, que se perturba. Segundo, os sacerdotes, que ignoram. E terceiro,
os homens, os magos, que o adoram. Se nós formos honestos hoje, nessa reflexão, nós vamos ver que essas três reações ainda acontecem hoje, e especialmente dentro das famílias. Dentro das famílias, acontecem essas reações. Quando brilha a luz, aqueles que vão se perturbar, como assim? Você está crendo nessa mensagem agora? Aqueles religiosos que irão dizer, isso é mais uma vez, isso é mais uma daquelas, enfim. E aqueles que realmente adoram a Jesus. E nós vamos ver aqui no primeiro ponto, quando Jesus chega, nossos medos aparecem. Herodes ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Herodes teve medo porque o nascimento de Jesus ameaçava o seu controle. Muita gente teme encontrar-se com Jesus, porque não que ele é mau, mas porque ele mexe nos nossos controles. Assim como Herodes tinha aquele reino, assim como Herodes tinha o poder na mão para decidir, para tomar ele era o rei, aquele que podia todas as coisas. E nós, será que não temos reinos particulares que não queremos que ninguém mexa? Será que temos reinos em nossas vidas que nós queremos controlar e dominar? E quando chega a luz de Jesus Cristo, a gente fala assim, não, nesse lugar não. Mas é ali que a palavra do Senhor vem para transformar esse controle, esse conflito que acontece com medo de perder o poder. O medo de perder o poder na casa, o medo de admitir os erros, o medo de quebrar ciclos antigos. Olha quantos medos quando aparece a luz de Jesus Cristo. Mas quando Jesus Cristo nasce em nosso coração, em nosso lar, ele vem para colocar ordem, para colocar as coisas no seu devido lugar. Mas, antes que isso aconteça, ele desmonta os controles humanos. Por isso que Jesus Cristo diz na sua palavra, vinde a mim, né? Venham a mim, renuncie a si mesmo, renuncie o seu ego, renuncie e se entregue a mim. Vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Talvez esse controle tenha te cansado. Talvez esse controle de querer fazer do seu jeito, da sua forma, e querer estar ali no controle de todas as coisas, tenha te desgastado. E nós, na verdade, não temos o controle. Nós, na verdade, estamos sujeitos às intempéries da vida, estamos sujeitos às dificuldades, estamos sujeitos aos relacionamentos que impactam a nossa vida de maneira diferente, que não dá para controlar. Mas em Cristo Jesus, olha só, a presença de Jesus não tira a paz de casa, ele tira os falsos donos da paz. Isso mesmo. A presença de Jesus não tira a paz, porque ele é a paz. A Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. Ele não tira a paz, mas ele tira o controle daqueles que sentem-se os donos da paz. Isso mesmo. Seja qual for a situação que você esteja vivendo, pela falta de paz, ou pelo controle, ou pela necessidade de estar em uma posição mais de controle de todos, não importa. Hoje é hora de entregar esse controle a Jesus e deixar ele reinar, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo vida na sua casa. Segundo ponto é saber, sem obedecer, é estagnação espiritual. Quando você conhece as Escrituras, mas não obedece. Quando conhece o que deve ser feito, mas não faz. A palavra do Senhor diz que isso é pecado. Quando a gente conhece as Escrituras, mas não age conforme as Escrituras diz, nós ficamos parados, não é verdade? Não há como caminhar, porque conhecer, viver, significa praticar. Jesus disse lá, quem
ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua casa na rocha. Porque ouvir a palavra e não a praticar, a gente fica estagnado. Constrói a casa onde? Na areia. Por que areia? Porque são fundamentos frágeis, fundamentos humanos, fundamentos que são vazios, que chega a tempestade, chega a luta, chega os problemas e a casa desaba. É isso mesmo. Por isso que Jesus nos convida a ir até ele, ouvir a sua palavra e praticar. Eles sabiam, os sacerdotes sabiam de Cristo, mas não buscavam. Conheciam, mas não saíam do lugar. Isso mesmo. Há famílias que sabem versículos, mas não vivem o perdão. Há famílias que conhecem a doutrina bíblica de Gênesis e Apocalipse, mas não têm diálogo. E sabem das promessas de Deus, mas não as praticam. Há famílias que têm a Bíblia na estante, sem mudança no comportamento. É apenas uma decoração espiritual. Já pensou nisso? Você conhecer as Escrituras, conhecer as promessas bíblicas e não viver as promessas bíblicas? E não ter compromisso em obedecer a palavra do Senhor, em se entregar ao Senhor, porque não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. É quando a gente olha para Cristo, a gente é sincero diante dele e diz: Senhor, olha, eu estou assim, eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia, eu tenho dificuldades em meditar na tua palavra. Senhor, tu me conheces, e eu sei que o Senhor não vai me rejeitar. Exatamente isso. Muitas vezes nós temos dificuldade de chegar diante de Jesus e abrir o coração, porque pensamos que ele irá nos julgar, que ele irá nos condenar. Mas em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ora, você está em Cristo Jesus. Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar. E ele te conhece na sua intimidade. Ele conhece o seu pensamento. Conhece, a Bíblia diz lá no Salmo 139, antes de você pensar, antes de sair a palavra nos seus lábios, o Senhor já te conhece. O Senhor já conhece seu sentar, seu levantar, seu deitar. Ora, se temos essa confiança, nós podemos chegar diante de Deus e deixar de ser aquela aparência de religiosidade, mas chegar diante dele e ser tão quanto sincero está o nosso coração. Ah, Senhor, eu estou triste com isso. Ah, Senhor, eu não consigo fazer aquilo. Ah, Jesus, eu tenho vontade mesmo de fazer tal coisa. Eu sei que te aborrece, mas eu tenho vontade mesmo. Ah, você vai ver como essa oração será libertadora. Quando a gente pratica essa intimidade com Deus, quando a gente sai da estagnação e vai ao encontro de Jesus, certamente a gente não sai o mesmo. O inimigo não teme uma casa que conhece a palavra. Ele teme uma casa que obedece à palavra. O conhecimento precisa vir com movimento. Toda vez que nós conhecemos a palavra do Senhor, nós precisamos colocá-la em prática. Ah, a Bíblia diz: vinde a mim, como eu falei aqui o versículo de Mateus 11, 28, então eu preciso ir a Jesus. A Bíblia diz: aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Que crer no coração e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Então, eu creio no meu coração e eu confesso: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus e como que morreu na cruz como sacrifício único e suficiente para perdoar os meus pecados. Isso é uma atitude de entrega, de obediência à palavra do Senhor. Terceiro, quem busca com sinceridade sempre encontra. Aqueles homens, os magos que vieram do Oriente, eles atravessaram desertos, noites frias, territórios desconhecidos. E qual foi a recompensa?
Diz que eles se encheram de júbilo na versão NVI. Na versão NVT diz que eles ficaram muito alegres. Eles encontraram Jesus. Quando tornaram ver a estrela, encheram-se de júbilo, de alegria. A alegria deles é a prova de que todo esforço para encontrar Cristo Jesus compensa. Isso mesmo. O Senhor está disponível. A Bíblia diz que Deus derramou o seu amor de uma maneira tão grande. A Bíblia também diz que o amor de Deus nos constrange, porque afinal de contas, Jesus veio a este mundo como o Senhor eterno, veio a este mundo, nasceu como bebê, lá naquele lugar pobre, viveu numa situação difícil, morreu na cruz, mas ressuscitou e está à direita de Deus. Ou seja, o amor de Deus nos constrange. Está disponível. Basta nós falar, Senhor, eu estou aqui também. Senhor, eu me entrego a Ti. Senhor, eu quero olhar para Ti. Me ajuda. Me ajuda, Senhor, olhar para Ti. E isso é caminhar na direção de Cristo. A família não fica forte por acidente. Ela fica forte porque alguém decide caminhar. Alguém decide caminhar na direção do diálogo, caminhar na direção do perdão, caminhar na direção da reconciliação, caminhar na direção da vontade de Deus. Jesus Cristo é a estrela da manhã que nos guia e nos leva a andar na direção correta. Deus nos guia, ou melhor, Deus não guia quem quer ficar parado. Isso mesmo, ele guia quem está disposto a olhar para ele e tomar uma decisão séria de se entregar e caminhar na direção da palavra do Senhor. É a renúncia de si mesmo, é a renúncia de olhar para si e falar assim, esse caminho que eu estou andando é um caminho de morte. Parece caminho bom, mas o fim dele é caminho de morte. Quando aquele casal olha um para o outro e diz assim, eu não vou conversar com você porque eu estou irado com você. Mas a Bíblia diz que não deve deixar a sua ira da noite para o dia, que você deve resolver essa ira antes de deitar-se. Mas há casais que preferem passar dias sem conversar. E isso só vai machucando, só vai ferindo. Por isso, tome uma decisão hoje de andar em direção ao perdão, de andar em direção à reconciliação através do Senhor Jesus. O quarto ponto aqui, que a verdadeira adoração transforma o ambiente da casa. Entraram na casa e o adoraram. Os presentes representam entrega. O ouro representa o senhorio. O incenso, a vida espiritual, e a mirra, a dor, renúncia e cura. Não foi assim que eles fizeram? Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria. Então, abriram os seus tesouros e deram presentes. Quais foram presentes? Ouro, incenso e mirra. Entregaram ao Senhor o senhorio. Como é bom ter o senhorio do Jesus em nossas vidas. Não há nada melhor do que ter um Senhor que ama, que cuida, que zela, que morreu para nos salvar. Porque muitas vezes o Senhor é o Senhor das famílias, das pessoas, acaba sendo dinheiro, acaba sendo a fama, uma profissão, o ego próprio. Mas como é bom a gente se render a Cristo e falar, tu és o meu Senhor. O senhorio de Jesus faz toda a diferença. Ele é aquele que é poderoso de dar ordem às estrelas e chamar cada um pelo seu nome, e todas lhe obedecem. O senhorio de Jesus é aquele que olha para você e diz, nenhum mal vem sobre a tua casa, porque eu sou o teu Senhor que te guarda. O senhorio de Jesus é poderoso, porque ele olha para você e diz, tu és o meu filho, eu te resgatei e te chamei pelo teu nome, e tu és meu. O senhorio de Jesus Cristo, ele
traz um descanso que nada desta vida pode dar. Traz a paz, conforme diz a palavra do Senhor, que excede todo entendimento. E eles também entregaram o incenso ao Senhor. Incenso é a vida espiritual. Não apenas uma vida religiosa, de cumprir algumas práticas religiosas, de ritos, de ordens, de regras. Claro que isso faz parte de uma convivência, de um alinhamento, de uma denominação, de uma igreja, de uma organização. Mas a vida cristã vai muito além. É uma vida de entrega, é uma vida espiritual. Assim como nós temos vida e respiramos, e eu sinto o ar entrar no meu pulmão, sinto ele sair, sinto me movimentar, é a vida que me faz andar, pensar, realizar, sentir. A vida espiritual é aquela que nos conecta verdadeiramente com Deus. Não são regras, mas é relacionamento. Não são práticas. Qual é a prática que eu preciso ter para chegar? Não. É uma entrega, é ser do seu jeito diante de Deus. Ele te conhece porque ele é Pai, e você, quando abre o seu coração a Deus do seu jeito, da sua forma, você tem essa vida de Deus fluindo em você. Essa vida que cura, que enche, que preenche o vazio, que muitas vezes nós buscamos em tantas coisas, muitas vezes buscamos em dinheiro, prazeres e coisas desta vida, mas que só Jesus Cristo é a peça que encaixa em nosso coração para preencher com uma paz que excede todo entendimento. Por isso é um incenso. E por último tem a mirra que representa a renúncia, a cura. A mirra representa, Senhor, olha, eu já tentei de tudo, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, que sofria há tantos anos, que já tinha gasto todo o seu dinheiro, e que chegou a Jesus e disse, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não tenho o que fazer mais. E ela tocou com fé em Jesus. A atitude dela de pedir misericórdia foi crer que ao tocar nas vestes de Jesus, ela seria curada. E assim foi, ela foi curada. Por isso que a mirra é essa entrega da nossa dor a Cristo Jesus. A adoração deles mudou o clima da casa onde Jesus estava. Quando mudar o ambiente do seu lar através da adoração, você vai perceber que os problemas, as dificuldades, as lutas são menores, porque o Rei Jesus está entronizado na sua casa. E a adoração não é apenas cantar, é entrega. É entregar o orgulho, é restaurar a vida espiritual, é curar feridas antigas, é permitir que o Espírito Santo encha a sua vida. É quando a gente renuncia o orgulho. Quando a gente fala, Senhor, eu não sou nada. Eu sei que o Senhor é em mim e que o Senhor cuida de mim. É quando a gente deixa de resistir e a gente se entrega ao cuidado de Deus. É quando a gente fala, Senhor, me ajuda na restauração da minha vida espiritual. Me leva a Ti, Senhor, porque tudo vem de Ti e para Ti, Senhor. É quando a gente coloca diante do Senhor as feridas e permite Deus curar. Lares se transformam quando alguém decide se render diante de Jesus Cristo. 5. Quem encontra Jesus Cristo nunca volta pelo mesmo caminho. Isso mesmo. Aqueles magos, tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornar à sua terra por outro caminho. Claro que o fato aqui nas nossas vidas não é geográfico, nem caminhos que nós andamos geograficamente, mas é um princípio espiritual.
Toda família que encontra Jesus muda hábitos, muda conversas, muda prioridades, muda caminhos. Em vez de xingar, abençoa. Em vez de amaldiçoar um ao outro, ele abençoa o seu próximo. Em vez de reclamar, ser o reclamão, ele começa a agradecer. Em vez de priorizar coisas, ele começa a priorizar o reino de Deus. Certamente, quem encontra Jesus não volta pelo mesmo caminho. Quem entende que Jesus é o Senhor, vai liberar perdão, vai buscar reconciliação. Quando for ofendido, não vai colocar na mesma moeda. Isso que diz lá em 1 Pedro, e esse texto me vem à memória agora, e eu quero ler com você esse texto que ele é profundo, nesse momento que nós estamos falando aqui do comportamento de quem encontra Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 2, eu vou abrir a Bíblia aqui, diz assim, olha só, quando Jesus era insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Olha que tremendo. E esse é o nosso exemplo. Lá em Filipenses, capítulo 2, também é algo especial para a gente ler nesse momento. Capítulo 2 diz aqui, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Cristo Jesus? Ele responde aqui, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus Cristo, se dobre todo joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra. E toda língua confesse que Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso que a Bíblia diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Veja, Cristo, sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, e se esvaziou. Quantas vezes homens, sendo homens, querem ser igual a Deus? Muitas vezes homens, sendo imperfeitos, querem ser maioral de todos. E a Bíblia diz que nosso encontro com Jesus nos leva a ter a mesma atitude dele, que é servir, que é esvaziar-se, que é entregar-se uns aos outros. E a pergunta de hoje é: que tipo de casa somos? Somos uma casa que se assusta com Jesus? Somos uma casa indiferente à palavra de Deus? Somos uma casa que anda, busca, se rende e volta diferente? Que hoje Cristo possa estar tocando na tua vida, batendo a porta da tua casa e do teu lar. E como aqueles homens, os magos, que nós hoje possamos nos ajoelhar diante de Cristo Jesus e deixar a sua luz brilhar em nós. Deixar a luz que guiou aqueles homens até Jesus. Eles atravessaram de um ponto ao outro, se moveram ao encontro de Jesus. Que hoje nós possamos olhar para essa luz que é Jesus Cristo em nossas vidas. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem andar comigo não andará em trevas. Que nós hoje possamos nos render ao Senhor. Que possamos olhar para Ele, esvaziar do orgulho, esvaziar de nós mesmos e nos entregar a Cristo Jesus. E que a luz do Senhor brilhe em meu coração, na sua casa, na sua vida, na sua família, e que você seja transformado pela presença do Rei Jesus. Que Deus te abençoe. Pai querido,
Eu oro pela vida deste irmão, desta irmã, que ela seja abençoado, que ele seja abençoado através desta palavra. Que a luz de Jesus seja sobre a vida deste irmão, a vida desta irmã. Senhor, que esta casa receba a paz e o refrigério do Senhor. Receba, Senhor, a reconciliação que há em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Receba o meu abraço. Em nome de Jesus.